A imponente sede da Almeida Incorporações dominava o horizonte do Centro Empresarial de Campinas. Do 40º andar, Ricardo Almeida observava a metrópole que parecia minúscula sob seus pés. Aos 45 anos, ele havia construído um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Seus empreendimentos se estendiam do mercado imobiliário ao tecnológico, com filiais em 3 continentes. O céu alaranjado anunciava o fim de tarde, mas para Ricardo, o dia estava longe de terminar. Sua agenda ainda incluía uma videoconferência com investidores chineses e a revisão de contratos para uma nova aquisição. O relógio de grife em seu pulso marcava 18h45, horário em que a maioria dos funcionários já tinha deixado o prédio. Um toque discreto na porta de vidro temperado interrompeu seus pensamentos. Com licença, Dr. Ricardo. Preparei as apresentações para a reunião com os chineses e ajustei alguns pontos que poderiam gerar dúvidas. Helena Oliveira entrou com passos silenciosos, como sempre fazia. Em 10 anos como sua secretária executiva, jamais precisou levantar a voz ou demonstrar qualquer sinal de cansaço. Seus cabelos castanhos, sempre impecavelmente presos em um coque discreto, e o tailleur azul marinho imaculado, faziam parte de sua identidade profissional tanto quanto sua eficiência lendária. Obrigado, Helena. Não sei como você consegue antecipar tudo, Ricardo respondeu sem desviar o olhar da tela do notebook. Apenas faço meu trabalho. Doutor, ela respondeu com um sorriso contido, colocando sobre a mesa uma pasta com documentos meticulosamente organizados. Também trouxe o café da maneira que o senhor gosta e separei os remédios para sua enxaqueca, caso precise durante a reunião. Ricardo finalmente ergueu os olhos. Helena sabia que as negociações com os chineses costumavam desencadear suas crises de dor de cabeça. Como sempre, ela havia pensado em tudo. Você vai ficar para a videoconferência? Perguntou, sabendo de antemão a resposta. Claro, senhor. Vou fazer as anotações e enviar os relatórios assim que terminarmos. Era sempre assim. Em 10 anos, Helena nunca havia recusado trabalhar até tarde nos finais de semana ou feriados. Nunca pedira folga por questões familiares ou aparecera com olheiras de uma noite mal dormida por causa de filhos doentes ou problemas domésticos. Para Ricardo isso era perfeito. Ele havia deixado claro, desde o início, sua preferência por profissionais sem complicações familiares. Após o falecimento de sua esposa Cláudia em um acidente de helicóptero 5 anos atrás, Ricardo havia se fechado ainda mais em seu casulo corporativo. O trabalho tornou-se seu único propósito. E Helena, sua extensão profissional mais valiosa. Ela conhecia cada detalhe dos negócios, cada preferência pessoal do chefe, cada segredo corporativo da Almeida Incorporações. A videoconferência com os investidores chineses se estendeu até às 22h30. Quando o último executivo asiático se despediu na tela, Ricardo soltou um suspiro exausto. Foi melhor do que esperava, comentou, afrouxando a gravata italiana. Helena já estava organizando as anotações em seu tablet. Eles pareceram especialmente interessados na expansão para o Nordeste. Vou preparar uma apresentação mais detalhada sobre os projetos em Recife e Salvador para a próxima reunião. Perfeito, Ricardo murmurou, massageando as têmporas. A propósito, você tem os números atualizados da auditoria? Marcos mencionou que o departamento financeiro concluiu a primeira fase da revisão anual. Sim, senhor. Os relatórios foram enviados para seu e-mail e também deixei uma cópia impressa na pasta vermelha. Ricardo assentiu, ainda impressionado com a eficiência dela após todos esses anos. Pode ir, Helena. Já é tarde. O senhor também deveria descansar, ela arriscou dizer, num raro momento de preocupação pessoal. Ainda tenho algumas coisas para revisar, ele respondeu automaticamente. Amanhã temos a reunião com o conselho às 8h. Estarei aqui às 6h30 para preparar tudo, Helena garantiu, ajeitando a bolsa sobre o ombro. Boa noite, Dr. Ricardo. Ele apenas acenou com a cabeça, já imerso nos números do relatório de auditoria. Helena saiu silenciosamente, como um fantasma corporativo que aparecia e desaparecia conforme necessário. Do elevador panorâmico, Helena observou a cidade iluminada. Apesar do cansaço, seu dia ainda não havia terminado. Retirou o celular da bolsa
e verificou as mensagens. 3 chamadas perdidas de Dona Conceição. O coração apertou no peito. Rapidamente discou de volta. Alô, Dona Conceição? Desculpe não atender antes. Estou saindo agora do trabalho. Helena, o Miguel estava te esperando para a videochamada combinada. A voz da senhora soou com leve reprovação. Ele ficou até tarde esperando. A reunião se estendeu mais do que o previsto, Helena explicou, sentindo o familiar peso da culpa. Ele ainda está acordado? Não, querida. Já foi dormir. Amanhã ele tem prova de física e precisava descansar. Helena fechou os olhos por um momento, respirando fundo para conter a emoção. Mais uma promessa quebrada. Entendo. Por favor, diga a ele que ligarei amanhã sem falta. E se puder, diga que a tia Helena manda um beijo. Direi sim, mas você sabe como ele fica desapontado. Sei, Dona Conceição. Acredite, eu sei. Ao desligar, Helena permitiu-se alguns segundos de fragilidade. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, cuidadosamente maquiado. Rapidamente, recompôs-se antes que as portas do elevador se abrissem no térreo. No caminho para o estacionamento quase vazio àquela hora, Helena pensava em Miguel. O filho que ninguém sabia que existia. O filho que ela visitava apenas nos finais de semana. Fingindo ser uma tia distante que se preocupava com o bem-estar de um órfão brilhante. O filho que ela havia deixado no Instituto Educacional Novo Horizonte, um internato de excelência, desde que ele completara 5 anos. Ao ligar o carro, Helena olhou para a foto no porta-luvas, a única imagem de Miguel que ela se permitia ter por perto. Um adolescente de 15 anos, com olhos inteligentes e sorriso tímido, usando o uniforme do instituto. Ninguém jamais suspeitaria que aquele era seu filho. E ela pretendia manter esse segredo a qualquer custo. Enquanto dirigia pelas ruas agora menos congestionadas de Campinas, Helena não imaginava que em breve seu segredo de 10 anos seria exposto justamente para a pessoa de quem mais o escondia. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à empresa pouco depois das 7. Como previsto, Helena já estava lá, arrumando meticulosamente a sala de reuniões do conselho. Uma bandeja com café, água e petiscos estrategicamente posicionada, pastas individuais para cada conselheiro, projetor testado e funcionando. Bom dia, Dr. Ricardo. Ela cumprimentou ao vê-lo parado na porta. Tudo está pronto para a reunião. Também preparei um resumo executivo das pautas mais polêmicas, caso precise. Ricardo assentiu, observando a eficiência habitual de sua secretária. Estava vestindo um terno cinza escuro, feito sob medida, que combinava perfeitamente com sua expressão severa. Aos 45 anos, os cabelos grisalhos nas têmporas e as linhas de expressão no rosto apenas acentuavam sua aparência de autoridade. Obrigado, Helena. Acabei de receber uma mensagem de Marcos solicitando uma reunião privada após o conselho. Parece que encontraram algo em comum na auditoria. Helena manteve a expressão neutra, mas um observador atento teria notado o ligeiro enrijecimento de seus ombros. Alguma irregularidade grave? Perguntou com voz controlada. Não especificou. Apenas disse que precisava da minha atenção pessoal para um assunto delicado. A reunião do conselho transcorreu como de costume. Discussões acaloradas sobre novas aquisições, análises de desempenho trimestral e debates sobre estratégias de expansão internacional. Helena permaneceu discreta no canto da sala, tomando notas e, ocasionalmente, fornecendo dados quando solicitada. Ninguém questionava sua presença naquelas reuniões confidenciais. Ela era praticamente uma extensão de Ricardo, sua memória institucional ambulante. Quando o último conselheiro deixou a sala, Marcos Pereira, diretor financeiro da Almeida Incorporações, entrou com uma pasta preta debaixo do braço. Um homem metódico de 52 anos, Marcos era conhecido por sua obsessão com detalhes e sua inflexibilidade quanto a procedimentos. Helena, pode nos dar licença? Pediu Ricardo, percebendo a expressão séria do diretor financeiro. Claro, estarei na minha sala se precisarem de algo. Assim que a porta se fechou, Marcos abriu a pasta sobre a mesa. Ricardo, durante a auditoria de benefícios, encontramos um padrão incomum nos pagamentos de uma funcionária. Ele empurrou uma planilha impressa em direção a Ricardo. Helena Oliveira realiza transferências mensais substanciais para uma instituição chamada Instituto Educacional Novo Horizonte.
valores que representam quase 70% de seu salário líquido. Ricardo franziu o senho, analisando os números destacados em amarelo na planilha. E por que isso seria relevante para mim? Os funcionários podem fazer o que quiserem com seus salários. Em circunstâncias normais, sim, concordou Marcos, ajustando os óculos de armação fina. Mas temos 2 pontos preocupantes aqui. Primeiro, esse instituto não aparece entre as instituições de caridade cadastradas em nosso programa de incentivo fiscal, o que é estranho considerando o volume de doações que ela faz. Segundo, investigamos o tal instituto e é um internato de elite, não uma instituição de caridade. Ricardo recostou-se na cadeira pensativo. E por que isso nos preocuparia? Talvez ela tenha um sobrinho ou afilhado estudando lá. Talvez, Marcos disse com cautela. Mas considerando que Helena tem acesso às informações mais confidenciais da empresa, qualquer comportamento financeiro atípico merece atenção. Nosso protocolo de compliance recomenda... Entendi, interrompeu Ricardo, levantando a mão. Vou conversar com ela sobre isso. Pode deixar comigo. Quando Marcos saiu, Ricardo permaneceu sentado, contemplando a planilha à sua frente. Em 10 anos, Helena jamais havia demonstrado qualquer comportamento suspeito. Sua lealdade era inquestionável. Por que então aquela sensação incômoda ao descobrir que ela tinha um vínculo financeiro com uma instituição que nunca mencionara? Após alguns minutos de reflexão, Ricardo decidiu não confrontar Helena imediatamente. Algo naquela situação exigia uma investigação mais aprofundada. Pegou o telefone e ligou para Paulo Mendonça, um investigador particular que já havia prestado serviços confidenciais à empresa em outras ocasiões. Paulo, preciso de uma investigação discreta sobre o Instituto Educacional Novo Horizonte e qualquer conexão com minha secretária executiva, Helena Oliveira. Prioridade máxima, absoluta discrição. Ao longo do dia, Ricardo observou Helena com novos olhos. Cada gesto, cada palavra parecia agora carregada de possíveis significados ocultos. Como podia uma pessoa tão próxima, que conhecia cada detalhe de sua vida profissional e boa parte da pessoal, manter algo significativo em segredo por tanto tempo? Durante a tarde, enquanto revisavam contratos em sua sala, Ricardo tentou sondar indiretamente. Helena, estamos revisando a política de benefícios da empresa. Você tem alguma sugestão de melhorias que poderia beneficiar os funcionários com dependentes? Ela pareceu considerar por um momento antes de responder, com seu profissionalismo habitual. Acredito que um programa educacional mais robusto seria bem-vindo. Talvez parcerias com instituições de ensino para bolsas de estudo. Você não tem filhos ou sobrinhos que poderiam se beneficiar disso, tem? Ricardo perguntou, mantendo o tom casual. Helena hesitou por uma fração de segundo, tão breve que qualquer pessoa menos observadora não teria notado. Não, senhor. Como o senhor sabe, não tenho família próxima. A pequena hesitação foi o suficiente para confirmar as suspeitas de Ricardo. Helena estava escondendo algo. No final da tarde, Paulo retornou à ligação. Tenho informações preliminares sobre o Instituto. É um internato de alto padrão em Campinas, focado em alunos com alto desempenho acadêmico. Quanto à sua secretária, descobri algo interessante. Ela visita regularmente o Instituto aos domingos, sempre vendo o mesmo aluno, Miguel Oliveira, 15 anos. Ela tem algum parentesco com o garoto? Nos registros do Instituto, ela consta como tia, mas estou aguardando acesso a informações mais detalhadas. Devo ter algo concreto em 48 horas. Ricardo agradeceu e encerrou a ligação, sentindo-se estranhamente perturbado. Por que Helena mentiria sobre ter um sobrinho? E por que comprometeria grande parte de seu salário para mantê-lo em um internato de elite? A resposta veio mais cedo do que esperava. Naquela mesma noite, enquanto trabalhava até tarde, Ricardo decidiu pessoalmente buscar o arquivo de contratação de Helena no sistema de RH. Algo no formulário original de admissão chamou sua atenção. Na seção sobre dependentes, Helena havia marcado claramente nenhum. Não havia menção a sobrinhos ou qualquer outro familiar. Na mesma pasta digital, encontrou um arquivo de recortes de jornal que o departamento de RH mantinha sobre funcionários em destaque. Um artigo de 6 anos atrás,
mencionava Helena recebendo um prêmio interno por excelência, com uma pequena nota biográfica. Helena Oliveira, 32, secretária executiva do CEO Ricardo Almeida, exemplifica dedicação e profissionalismo. Sem laços familiares que aprendam, dedica-se integralmente à empresa, sendo frequentemente a primeira a chegar e a última a sair. Ricardo sentiu um incômodo crescente. A frase "sem laços familiares" ecoava em sua mente enquanto confrontava os novos dados. Transferências mensais volumosas, visitas dominicais a um internato, um adolescente que compartilhava seu sobrenome. Decidido a descobrir a verdade, Ricardo fez algo que jamais imaginara fazer em 10 anos de convivência profissional. Programou uma visita surpresa ao Instituto Educacional Novo Horizonte para o domingo seguinte. Se Helena estaria lá, como Paulo informara, ele finalmente descobriria que tipo de tia ela realmente era. O Instituto Educacional Novo Horizonte emergia imponente entre áreas verdes na região mais nobre de Campinas. A arquitetura contemporânea, com toques neoclássicos, transmitia exatamente a mensagem pretendida: tradição aliada à inovação. Ricardo estacionou seu Mercedes-Benz a uma distância estratégica do portão principal. Ajustou o seu relógio e checou. Novamente a mensagem de Paulo com os horários, habituais das visitas de Helena. Normalmente ela chega às 10h, permanece até às 16h, sempre almoça com o rapaz no restaurante do campus. Era 9h45 de domingo. O céu de primavera estava limpo, e estudantes de várias idades circulavam pelos jardins bem cuidados, alguns acompanhados por pais ou familiares em visita. Ricardo sentiu-se deslocado ali, um intruso em um ritual de afeto familiar que há muito abandonara em sua própria vida. Ajustou os óculos escuros e o boné discreto, que usava como disfarce improvisado. Sendo figura conhecida no meio empresarial, a última coisa que queria era ser reconhecido espionando sua secretária. Às 9h58, um Hyundai HB20 prata entrou no estacionamento. Ricardo reconheceu imediatamente Helena ao volante, embora jamais a tivesse visto vestida daquela maneira. Jeans, camiseta leve e cabelos soltos caindo sobre os ombros. Parecia uma pessoa completamente diferente da secretária formal e contida que conhecia. Helena saiu do carro carregando uma sacola de presente colorida e uma pequena cesta que parecia conter alimentos. Seu rosto exibia uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes, uma mistura de ansiedade e alegria antecipada. Ela caminhou rapidamente em direção à entrada, parando apenas para cumprimentar um segurança que a reconheceu com familiaridade. Ricardo esperou alguns minutos antes de seguir para dentro do instituto. Na recepção, uma atendente sorridente o abordou. "Bom dia, senhor. É sua primeira visita ao Novo Horizonte?" "Sim", respondeu Ricardo, mantendo um tom casual. "Estou considerando matricular meu sobrinho aqui. Gostaria de conhecer as instalações, se possível." "Claro. Temos um tour programado para potenciais responsáveis às 10h30. O senhor pode aguardar na sala de espera e aproveitar para conhecer um pouco mais sobre nossa proposta pedagógica através dos materiais disponíveis." Ricardo agradeceu e dirigiu-se à ampla sala de espera, estrategicamente posicionada com vista para o pátio central. De lá, observou quando Helena emergiu de um dos corredores acompanhada por um adolescente alto e magro, com cabelos castanhos cuidadosamente arrumados. O garoto sorria timidamente, enquanto Helena ajeitava a gola de sua camisa em um gesto tipicamente maternal. Algo no rosto do rapaz chamou a atenção de Ricardo. Os olhos expressivos, o formato do queixo, havia uma familiaridade perturbadora que ele não conseguia decifrar completamente. Observou Helena entregar a sacola de presente ao jovem, que a abriu com entusiasmo contido, revelando o que parecia ser um kit avançado de robótica. O abraço que se seguiu foi breve, mas intenso, com Helena rapidamente olhando ao redor, como se temesse ser observada demonstrando tanto afeto. Ricardo sentiu uma pontada de culpa por invadir um momento tão privado, mas sua curiosidade profissional falou mais alto. Quando o tour para potenciais responsáveis começou, ele se juntou ao pequeno grupo, mantendo distância segura de Helena e o adolescente, que agora se dirigiam para a área de convivência. A guia do tour,
uma pedagoga entusiasmada, conduziu o grupo por laboratórios de ciências, estúdios de arte, quadras poliesportivas e dormitórios impecáveis. Nossos alunos são estimulados a desenvolver tanto excelência acadêmica quanto habilidades socioemocionais, explicava. O Instituto prioriza estudantes com potencial excepcional, oferecendo bolsas parciais ou integrais para casos de mérito acadêmico comprovado. Durante a visita aos laboratórios de engenharia, Ricardo notou várias premiações expostas em vitrines. A guia explicou com orgulho. Estes são troféus de competições nacionais e internacionais. Este aqui, apontou para um troféu dourado, foi conquistado recentemente pelo nosso aluno Miguel Oliveira, na Olimpíada Nacional de Robótica. Um talento extraordinário em engenharia e programação. Ricardo sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome. A peça do quebra-cabeça encaixava perfeitamente. Esse Miguel? Perguntou com falsa casualidade. Ele é bolsista? Parcialmente, respondeu a guia. Sua mensalidade é complementada por uma familiar dedicada. É uma história inspiradora. O garoto tem potencial para entrar nas melhores universidades do mundo. Enquanto o tour continuava, Ricardo conseguiu se desvencilhar do grupo ao passar pela biblioteca. De lá observou Helena e Miguel sentados em uma mesa no refeitório, compartilhando o que parecia ser um almoço caseiro que ela havia trazido na cesta. Conversavam animadamente, com o jovem gesticulando ao explicar algo que parecia complexo e técnico. Helena o observava com uma expressão que Ricardo jamais vira em seu rosto. Orgulho puro, amor incondicional, mesclados com algo que parecia ser uma tristeza profunda e contida. Discretamente, Ricardo aproximou-se o suficiente para captar fragmentos da conversa. E o professor disse que meu projeto tem potencial para a feira internacional. Miguel explicava com entusiasmo contido. Se eu conseguir a vaga, seria em Tóquio no próximo semestre. Isso é maravilhoso, Miguel. Helena respondeu visivelmente emocionada. Eu sabia que você conseguiria. Seu talento sempre foi evidente desde pequeno. Dona Conceição disse que você ligou tarde ontem. O tom do garoto mudou sutilmente. Estava trabalhando até que horas dessa vez? Helena suspirou, a culpa evidente em seu rosto. Desculpe por perder nossa videochamada. Tivemos uma reunião importante que se estendeu mais do que o previsto. Sempre tem uma reunião importante, Miguel comentou com resignação, não com raiva. Seu chefe deve ser muito exigente. Ele apenas precisa de alguém em quem possa confiar completamente. Helena respondeu hesitante. O Dr. Ricardo construiu uma empresa extraordinária e parte do meu trabalho é garantir que tudo funcione perfeitamente para ele. Às vezes penso que você se importa mais com o trabalho dele do que comigo, Miguel murmurou, baixando os olhos para o prato. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago ao ouvir aquelas palavras. A dor no rosto de Helena era palpável, enquanto ela estendia a mão para tocar o braço do adolescente. Miguel, você é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo que faço, cada minuto extra no escritório, cada fim de semana sacrificado, tudo é por você, para garantir que você tenha as melhores oportunidades. Então por que não podemos morar juntos como uma família normal? Por que tenho que fingir que você é minha tia quando visita? Por que não posso nem mesmo usar seu sobrenome oficialmente? A voz do garoto tremia levemente com emoção contida. Helena olhou ao redor nervosamente antes de responder em voz baixa. É complicado, Miguel. Prometo que um dia vou explicar tudo. Por enquanto preciso que confie em mim quando digo que é o melhor para nós dois. Ricardo afastou-se, sentindo-se subitamente como um intruso em um drama pessoal que nunca deveria ter testemunhado. As implicações do que acabara de ouvir eram avassaladoras. Miguel não era sobrinho de Helena. Era seu filho. Um filho que ela mantivera em segredo durante 10 anos, visitando-o apenas aos domingos, fingindo ser uma tia, tudo para manter seu emprego. Enquanto dirigia de volta a Campinas, Ricardo lutava com sentimentos contraditórios. Parte dele sentia-se traído pela mentira de longa data de sua funcionária mais confiável. Outra parte, porém, confrontava-se com uma verdade desconfortável. Havia sido sua política inflexível sobre funcionários sem complicações familiares, que forçara Helena a esta vida dupla de sacrifício. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente.
Seu chefe deve ser muito exigente. Era assim que era visto? Como um tirano corporativo que forçava subordinados a escolher entre família e carreira. A resposta o perturbava mais do que gostaria de admitir. Na segunda-feira, observaria Helena com olhos completamente novos, buscando sinais da mãe dedicada por trás da fachada profissional perfeita que ela mantivera por uma década. A questão que mais o atormentava não era porque Helena mentira, mas por quanto tempo ele mesmo estivera cego para o sacrifício humano por trás de sua eficiência lendária. Na segunda-feira, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Precisava de tempo sozinho para processar tudo o que descobrira no dia anterior. A sala ainda estava vazia, com apenas a luz suave da manhã filtrando-se pelas persianas parcialmente abertas. Sentado em sua cadeira executiva, contemplou a mesa de Helena visível através da porta de vidro entreaberta. Tão organizada e impessoal. Nenhuma fotografia, nenhum objeto pessoal além de uma pequena planta que ela cuidava meticulosamente. Agora entendia a razão. Cada item pessoal seria um risco, uma possibilidade de revelar o segredo que ela guardava tão zelosamente. Às 6h45, o ruído familiar do salto alto de Helena ecoou pelo corredor silencioso. Ricardo a observou entrar em sua sala externa, colocar a bolsa na gaveta inferior da mesa e ligar o computador com a eficiência habitual de sempre. Contudo, hoje ele notava detalhes que antes passavam despercebidos. As leves olheiras disfarçadas por maquiagem cuidadosa, a tensão sutil em seus ombros, o suspiro quase imperceptível antes de assumir a postura profissional perfeita. "Bom dia, Dr. Ricardo", ela disse ao perceber sua presença. "O senhor chegou cedo hoje. Posso trazer seu café?" "Bom dia, Helena." "Sim, por favor." Enquanto ela se afastava para buscar o café, Ricardo percebeu que pela primeira vez em 10 anos estava realmente olhando para Helena como pessoa, não apenas como uma extensão eficiente de sua vida profissional. Quem era essa mulher que sacrificara tanto de sua vida pessoal por um emprego e por um filho que mal podia reconhecer publicamente? Helena retornou com o café exatamente como ele gostava. Ao colocar a xícara sobre a mesa, Ricardo notou um detalhe que jamais havia observado antes: uma pequena cicatriz na parte interna de seu pulso, normalmente escondida pela manga do blazer ou pela pulseira do relógio. "Helena, gostaria que reservasse 2 horas na minha agenda esta tarde. Precisamos discutir algo importante." Ela assentiu, mantendo a expressão neutra, embora Ricardo pudesse jurar ter visto um lampejo de apreensão em seus olhos. "Algum assunto específico que devo preparar documentação?" "Não, é algo mais pessoal. Apenas certifique-se de que não seremos interrompidos." O dia transcorreu com a tensão silenciosa pairando entre eles. Helena executava suas tarefas com a precisão de sempre. Mas Ricardo notava pequenos sinais de nervosismo. O tamborilar discreto dos dedos enquanto aguardava documentos na impressora. O jeito como verificava o celular, com mais frequência que o normal, como se esperasse uma mensagem importante. Às 15 horas, conforme programado, Helena entrou na sala de Ricardo com um bloco de anotações, fechando a porta atrás de si. Sentou-se com a postura perfeita de sempre, mas seus dedos apertavam a caneta com força desnecessária. "Estou à sua disposição, Dr. Ricardo." Ricardo respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Helena, trabalhamos juntos por 10 anos. Você conhece cada aspecto da minha vida profissional e boa parte da pessoal. Sabe sobre meu divórcio, sobre a perda da Cláudia, sobre minhas preferências mais triviais, como gosto do café ou qual gravata prefiro para reuniões importantes." Ela assentiu, sem entender onde aquela conversa levaria. "No entanto", continuou ele, "percebo que sei muito pouco sobre você, além destas paredes corporativas. E isso me fez questionar que tipo de pessoa eu me tornei. Que tipo de ambiente criei onde uma funcionária sente que precisa esconder aspectos fundamentais de sua vida para manter o emprego." Helena empalideceu visivelmente, mas manteve a compostura. "Senhor, não entendo exatamente. Estive no Instituto Educacional Novo Horizonte ontem." "Helena!" As palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de explodir. Helena deixou cair a caneta, suas mãos tremendo levemente.
Por um longo momento, ninguém disse nada. O ruído do ar-condicionado parecia ensurdecedor no silêncio tenso. Entendo, ela finalmente conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Imagino que o senhor tenha descoberto sobre Miguel. Ricardo assentiu, observando como ela parecia simultaneamente aliviada e aterrorizada. Não estou aqui para julgar ou punir você, Helena. Estou aqui para entender. Por que escondeu que tinha um filho por todos esses anos? Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para uma confissão há muito tempo evitada. Quando vim para a entrevista nesta empresa, Miguel tinha apenas 5 anos. Eu era mãe solteira, recém-formada com dívidas estudantis e um filho pequeno para criar sozinha. Durante o processo seletivo, ouvi rumores sobre sua preferência por profissionais sem complicações familiares. Um dos gerentes de RH comentou informalmente que o senhor havia dispensado candidatos qualificados por terem filhos pequenos que poderiam comprometer a dedicação ao trabalho. Ricardo sentiu o peso da culpa ao reconhecer a verdade naquelas palavras. Era exatamente o tipo de política não oficial que ele aplicava. Então você mentiu no formulário de admissão. Sim, admitiu Helena, erguendo o queixo numa rara demonstração de desafio. Precisava desesperadamente deste emprego. A posição oferecia um salário que poderia dar a Miguel a educação que ele merecia. Então marquei nenhum na seção de dependentes e mantive a farsa desde então. E o instituto? Como Miguel acabou morando lá? Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto incomum que revelava seu nervosismo. Nos primeiros anos, eu o deixava com uma babá durante o dia. Mas conforme suas responsabilidades aumentavam, os horários estendidos tornaram isso insustentável. Nenhuma babá aceitava ficar até as 22 ou 23 horas regularmente. As escolas comuns não ofereciam estrutura para um filho de mãe solo que trabalhava tanto. Ela fez uma pausa, como se revivesse aqueles momentos difíceis. Um dia, Miguel adoeceu gravemente com pneumonia. Precisei faltar ao trabalho por 3 dias para cuidar dele no hospital. Lembra-se disso? Ricardo franziu a testa, tentando recordar. Você disse que estava com intoxicação alimentar. Exato. Menti porque temia perder meu emprego se soubesse que eu tinha um filho, doente que poderia interferir nas minhas responsabilidades. Depois daquele episódio, percebi que precisava de uma solução mais permanente. Foi quando encontrei o Instituto Novo Horizonte. E você fingiu ser tia dele. Helena assentiu, lágrimas contidas brilhando em seus olhos. O Instituto tem regras estritas sobre visitas frequentes. Pais podem visitar aos finais de semana e participar ativamente da vida escolar dos filhos. Outros parentes têm acesso mais limitado. Matriculei Miguel como órfão de pais, com uma tia como responsável legal, eu. Assim, se alguém da empresa me visse lá, poderia manter a história de que estava visitando o filho de uma prima falecida. Ricardo sentiu uma onda de compaixão misturada com culpa ao perceber a extensão do sacrifício que Helena havia feito. E por que continuou com essa farsa por tanto tempo? Certamente, depois de alguns anos de trabalho exemplar, você poderia ter revelado a verdade. Helena sorriu tristemente. Doutor, Ricardo, o senhor nunca mudou sua postura sobre complicações familiares. Há 3 anos dispensou Carla do departamento jurídico quando ela engravidou e precisou de licença maternidade prolongada porque o bebê nasceu prematuro. No ano passado, recusou-se a promover Paulo da contabilidade porque ele pediu horário flexível para cuidar do filho com necessidades especiais. Cada exemplo era como uma agulhada na consciência de Ricardo. Era verdade. Ele sempre valorizara a disponibilidade total acima de tudo. E Miguel? Como ele lida com essa situação? A expressão de Helena tornou-se ainda mais triste. Ele sofre com minha ausência, obviamente. No início era mais fácil. Criança pequena, adaptável. Mas agora, como adolescente, ele questiona. Quer saber por que não pode usar meu sobrenome oficialmente? Por que não moramos juntos como família normal? Por que preciso manter essa farsa de ser apenas sua tia? E o pai dele? Helena enrijeceu visivelmente. Não está presente. Nunca esteve. Quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu. Miguel não conhece o pai e nem faz questão.
Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando Campinas lá embaixo. Por um momento, pensou em Cláudia e nos filhos que nunca tiveram. Como teria sido ser pai? Teria sido um pai presente ou teria sacrificado a relação familiar no altar do sucesso empresarial, como fizera com seu casamento? Miguel parece um garoto extraordinário, comentou virando-se para Helena. Vi os troféus dele no instituto. Robótica, não é? Pela primeira vez naquela conversa, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Helena. Sim, ele é brilhante com máquinas e programação. Desde pequeno, desmontava brinquedos para entender o funcionamento. Aos 12 anos, já montava robôs do zero. Sonha em estudar engenharia no ITA. Ele se parece com você, observou Ricardo. Helena deixou escapar uma risada suave. Quase nada, na verdade. Fisicamente é muito parecido com o pai, mas a determinação e a persistência, essas ele herdou de mim. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, como se um peso invisível tivesse sido removido. Helena finalmente fez a pergunta que estava em sua mente desde o início da conversa. O que acontece agora, Dr. Ricardo? Vou ser demitida por ter mentido na contratação. Ricardo olhou para ela por um longo momento antes de responder. Não, Helena. O que vai acontecer agora é que precisamos repensar muitas coisas. Eu como empregador, como pessoa, e você como mãe, que merece ver seu filho crescer sem precisar viver uma mentira. A conversa com Helena transformou algo fundamental em Ricardo. Nas semanas seguintes, ele se viu observando sua empresa e seus funcionários com uma perspectiva completamente nova. Percebia agora os sinais sutis de exaustão nos rostos das pessoas que saíam tarde da noite. Notava as fotos de família escondidas em gavetas, reveladas apenas em momentos de privacidade. Via os olhares ansiosos para relógios quando reuniões se estendiam além do horário de buscar crianças na escola. Sua empresa, que sempre considerara um modelo de eficiência e excelência, revelava-se agora como algo potencialmente tóxico, um lugar onde pessoas talentosas escondiam partes essenciais de quem eram por medo de serem consideradas menos comprometidas. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, Ricardo chamou Helena para uma nova conversa privada. Nos 15 dias desde a revelação, eles haviam interagido profissionalmente como sempre, embora com uma nova camada de compreensão silenciosa entre eles. Helena, gostaria de conhecer Miguel adequadamente, disse ele assim que ela se acomodou na poltrona à frente de sua mesa. Não como um investigador disfarçado, mas como alguém que reconhece o valor dele e o seu. Helena piscou, visivelmente surpresa com o pedido. O senhor quer conhecer Miguel? Por quê? Porque ele é importante para você. Porque depois de tudo que descobri, acredito que tenho uma dívida a ser paga. Helena parecia incerta. Uma rara demonstração de vulnerabilidade em seu comportamento, sempre controlado. Não sei se é uma boa ideia, Dr. Ricardo. Miguel é sensível quanto à nossa situação. Ele já tem dificuldades em entender por que mantenho minha maternidade em segredo. Se descobrir que meu chefe sabe a verdade... E se eu não for como seu chefe? Ricardo interrompeu suavemente. E se eu for apenas como alguém que admira o trabalho dele em robótica e quer conhecê-lo como pessoa? Helena considerou a proposta, mordendo levemente o lábio inferior. Um gesto que Ricardo nunca havia notado antes. Este domingo é o aniversário de Miguel. Ela finalmente disse. Completa 16 anos. Vou levá-lo para almoçar fora do instituto. Algo que raramente permitimos devido ao risco de sermos vistos juntos em público. Talvez o senhor pudesse se juntar a nós. Seria uma honra, Ricardo respondeu com sinceridade. E Helena, quando não estivermos em contexto profissional, poderia me chamar apenas de Ricardo? Ela sorriu timidamente, como se testasse uma nova configuração em sua relação. Vou tentar, Ricardo. No domingo, Ricardo chegou ao restaurante Vila Paraíso, em Campinas, 15 minutos antes do horário combinado. Escolhera um presente cuidadosamente. Um kit avançado de desenvolvimento de inteligência artificial, algo que imaginava que interessaria a um jovem com talento para robótica. Vestido de maneira casual, sem a austeridade habitual dos ternos caros, parecia mais jovem e acessível. Helena chegou pontualmente com Miguel. O adolescente parecia nervoso e intrigado.
claramente questionando por que sua mãe, que sempre fora tão cuidadosa com seu segredo, o estava apresentando a um estranho. Miguel. Este é Ricardo Almeida. Helena apresentou com uma formalidade que traía seu nervosismo. Ele é um amigo que se interessa por tecnologia e queria conhecê-lo depois que mencionei seu projeto de robótica. Ricardo estendeu a mão, percebendo o olhar analítico do garoto, inteligente e ligeiramente desconfiado. É um prazer conhecê-lo, Miguel. Swati, sua mãe me contou sobre seus projetos. Fiquei impressionado. O adolescente arregalou os olhos olhando rapidamente para Helena. Você contou a ele? Ele sabe que você é minha mãe? Helena assentiu, colocando a mão sobre o ombro do filho. Sim, Miguel. Ricardo é a primeira pessoa do meu trabalho a quem contei a verdade. Os três se sentaram, navegando pelo desconforto inicial da situação inusitada. Ricardo observou a dinâmica entre mãe e filho, a maneira como Helena sutilmente ajustava o guardanapo no colo de Miguel, como o adolescente imitava inconscientemente certos gestos dela ao falar. Havia conexões invisíveis entre eles que nem 10 anos de separação forçada haviam conseguido romper. Gradualmente, à medida que o almoço prosseguia, Miguel começou a relaxar. Quando Ricardo mencionou seu interesse genuíno por engenharia e inovação tecnológica, o adolescente animou-se visivelmente. Estou trabalhando em um projeto de prótese robótica de baixo custo, explicou Miguel, os olhos brilhando com entusiasmo. A ideia é criar membros artificiais acessíveis para crianças em crescimento, usando impressão 3D e componentes reciclados de eletrônicos descartados. Isso é extraordinário. Ricardo respondeu genuinamente impressionado. Existe um enorme potencial social nessa aplicação. Miguel sempre se preocupou com o impacto social da tecnologia. Helena comentou com evidente orgulho maternal. Desde pequeno ele falava em criar coisas que ajudassem pessoas. A conversa fluiu naturalmente para temas diversos: educação, tecnologia, o futuro. Ricardo ficou impressionado com a maturidade e inteligência do rapaz, reconhecendo nele uma combinação rara de brilhantismo técnico e sensibilidade humana. Quando chegou o momento do presente, Miguel desembrulhou o pacote com curiosidade contida. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Isso é o kit Neuratec de desenvolvimento IA. É praticamente impossível encontrar no Brasil, exclamou maravilhado. Achei que pudesse ser útil para seus projetos. Ricardo comentou casualmente, embora internamente se sentisse estranhamente satisfeito com a reação entusiasmada do garoto. Helena observava a interação com uma expressão complexa, gratidão, misturada com uma sutil preocupação. Enquanto saboreavam a sobremesa, Miguel finalmente fez a pergunta que estava claramente em sua mente desde o início. Então, você é o chefe da minha mãe? O famoso Dr. Ricardo que sempre exige que ela trabalhe até tarde? Helena engasgou-se levemente com seu café, mas Ricardo apenas sorriu. Sou eu mesmo, e devo admitir que não tenho sido o melhor chefe nos últimos anos. Por que ela precisava fingir que eu não existia? A pergunta direta, típica da honestidade adolescente, pairou sobre a mesa como uma nuvem pesada. Ricardo olhou para Helena, silenciosamente pedindo permissão para responder com sinceridade. Ela assentiu levemente, porque eu criei um ambiente de trabalho onde pessoas com família eram vistas como menos comprometidas, admitiu Ricardo, sentindo o peso de suas próprias palavras. Foi um erro terrível de minha parte, baseado em minhas próprias inseguranças e traumas pessoais. Miguel o estudou por um momento, com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. E agora? Agora que você sabe sobre mim, minha mãe vai perder o emprego. Miguel! Helena repreendeu suavemente. Não, Helena, é uma pergunta válida, Ricardo interveio. Miguel, não apenas sua mãe não perderá o emprego, como estou repensando toda a cultura da empresa por causa do que aprendi com vocês dois. Sua mãe é a profissional mais competente que já conheci, e o fato de ser uma mãe dedicada só aumenta minha admiração por ela. O almoço terminou em um clima surpreendentemente leve. Quando se despediram no estacionamento, Miguel surpreendeu tanto a mãe quanto Ricardo ao estender a mão para um aperto formal. Obrigado pelo presente e pela honestidade, disse o adolescente.
Talvez você não seja tão terrível quanto eu imaginava. Helena corou de embaraço, mas Ricardo riu. É o melhor elogio que recebi em muito tempo. Miguel. No caminho de volta a Campinas, Ricardo refletiu sobre o encontro. Havia algo na dinâmica entre Helena e Miguel que despertava uma nostalgia por algo que nunca tivera. Uma família genuína, conexões que iam além de contratos e obrigações profissionais. Na segunda-feira, chamou Helena em sua sala logo cedo. Tenho uma proposta a fazer, anunciou sem preâmbulos. Quero reestruturar sua posição na empresa. Helena empalideceu, instintivamente assumindo o pior. Entendo. O senhor encontrou alguém mais adequado para... Não é isso, interrompeu Ricardo gentilmente. Quero promovê-la a diretora de operações executivas, com flexibilidade para trabalho remoto, 3 dias por semana. Helena piscou, momentaneamente sem palavras. Mas isso significaria que você poderia estar presente na vida de Miguel. Poderia buscá-lo no instituto, para passar tardes e noites juntos, ajudá-lo com projetos, ser a mãe presente que sei que sempre quis ser. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas que ela lutava para conter. Por quê? Perguntou com voz embargada. Impossível. Por que faria isso por mim depois que menti por tanto tempo? Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Porque você me fez enxergar o que me tornei, Helena. Um homem obcecado por controle e eficiência, a ponto de esquecer o que realmente importa na vida. Você e Miguel me lembraram que há mais na existência do que balanços trimestrais e fusões corporativas. Virando-se para encará-la, continuou. Além disso, não é apenas por você. É uma decisão de negócios também. Pessoas felizes e equilibradas são mais produtivas e leais. Sua competência nunca esteve em questão. Você conseguiu ser extraordinariamente eficiente, mesmo dividindo sua atenção e carregando o peso desse segredo. Imagine o que poderá realizar quando puder integrar todas as partes de sua vida. Helena enxugou discretamente uma lágrima que escapara. E quanto a Miguel? Ele poderia sair do internato e morar com você? Absolutamente. Seu novo pacote de benefícios inclui assistência educacional. A Almeida Incorporações tem parcerias com as melhores escolas de Campinas. O impacto total da proposta finalmente atingiu Helena, que não conseguiu mais conter a emoção. Pela primeira vez em 10 anos de convivência profissional, Ricardo testemunhou Helena Oliveira perdendo a compostura, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Isso mudaria tudo, ela sussurrou. Já passou da hora de mudanças por aqui, respondeu Ricardo com um sorriso gentil. Naquele momento, que algo indefinível mudou entre eles. Não era mais apenas uma relação entre chefe e subordinada, mas algo mais profundo e humano. Uma conexão baseada em verdade e vulnerabilidade compartilhadas. Obrigada, Helena finalmente conseguiu dizer, recuperando parte de sua compostura habitual. Não apenas por mim, mas por Miguel. Ele merece uma vida normal com a mãe presente. Ele parece um jovem extraordinário. Será um privilégio ajudá-lo a alcançar seu potencial. Enquanto Helena saía da sala para processar tudo o que acabara de acontecer, Ricardo percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia algo semelhante à paz, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido de seus ombros. As paredes de vidro de seu império corporativo pareciam menos frias e isolantes agora. Através delas, podia ver Helena em sua mesa ligando para alguém, provavelmente Miguel, com um sorriso radiante que transformava completamente seu rosto. Era um vislumbre da pessoa real, por trás da profissional perfeita. Uma pessoa que ele só agora começava verdadeiramente a conhecer. 3 meses se passaram desde a revelação que transformara a dinâmica entre Ricardo e Helena. A mudança na empresa era palpável. Não apenas na relação entre eles, mas em toda a cultura organizacional. Ricardo havia implementado novas políticas de flexibilidade para funcionários com responsabilidades familiares, criara uma creche corporativa no prédio e revisara o sistema de avaliação de desempenho para valorizar resultados em vez de horas presenciais. Helena florescia em sua nova função. Como diretora de operações executivas, supervisionava uma pequena equipe e coordenava projetos estratégicos, mantendo ainda o papel de conselheira de confiança de Ricardo.
mas agora com autonomia para estruturar seu próprio tempo. 3 dias por semana, trabalhava remotamente de seu novo apartamento em Campinas, onde Miguel agora vivia com ela. Era uma manhã de sexta-feira, quando Helena entrou na sala de Ricardo para a reunião semanal de alinhamento. Havia uma leveza em seus movimentos que não existia antes, uma confiança diferente que nascia de não precisar mais viver dividida entre 2 mundos. Bom dia, Ricardo. Trouxe os relatórios da expansão internacional e algumas ideias sobre aquele problema logístico que discutimos. Ricardo sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Notou que Helena usava um colar discreto, com um pequeno pingente em forma de engrenagem. Um presente de Miguel pelo Dia das Mães que ela agora podia exibir abertamente. Como está Miguel se adaptando à nova escola? O rosto de Helena iluminou-se, com aquele sorriso maternal que antes era reservado apenas para seus momentos privados no instituto. Surpreendentemente bem. Achei que seria difícil para ele depois de tantos anos no internato. Mas ele já formou um grupo de amigos interessados em robótica. Estão inclusive inscritos juntos nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica. E como é tê-lo em casa todos os dias? Ricardo perguntou com genuíno interesse. Helena riu suavemente. Bagunçado, barulhento, às vezes frustrante e absolutamente maravilhoso. Ontem à noite, ficamos até tarde assistindo a um documentário sobre inteligência artificial e debatendo as implicações éticas. Parece tão normal, como deveria ter sido desde o início. Havia uma nota de melancolia em sua última frase, um lembrete das centenas de momentos perdidos, das noites em que Miguel adormecera, sem o beijo de boa noite de sua mãe, dos aniversários celebrados apenas nos finais de semana seguintes. Vocês estão compensando o tempo perdido, Ricardo comentou suavemente. É o que importa agora. Eles passaram a hora seguinte discutindo estratégias e projetos, a dinâmica profissional tão eficiente quanto sempre fora, apenas mais autêntica agora que não havia segredos entre eles. Quando terminaram, Helena hesitou antes de sair, como se quisesse dizer algo mais. Miguel perguntou se você gostaria de jantar conosco amanhã. Ela finalmente disse com um leve rubor nas faces. Ele terminou o protótipo do braço robótico usando o kit que você deu a ele e quer mostrar como funciona. Ricardo sentiu uma inesperada onda de emoção. Nos últimos meses, havia encontrado Miguel apenas algumas vezes, principalmente em eventos relacionados à sua transferência escolar. A ideia de ser convidado para a casa deles para um momento familiar mexeu com algo profundo dentro dele. Eu adoraria, respondeu com sinceridade. Posso levar algo? Vinho para você, refrigerante para ele. Só sua presença. Helena sorriu. Miguel está ansioso para impressionar você com suas habilidades culinárias recém-descobertas. Aparentemente, robótica não é seu único talento. Naquela noite, Ricardo ficou em seu apartamento luxuoso e vazio no Itaim Bibi, contemplando como sua vida havia mudado. Desde a perda de Cláudia, havia se fechado emocionalmente, transformando a Almeida Incorporações no único foco de sua existência. O sucesso profissional crescente apenas mascarara o vazio pessoal que aumentava a cada ano. Agora, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se conectado a algo além de balanços financeiros e estratégias corporativas. A coragem de Helena em proteger seu filho e a resiliência de Miguel diante das circunstâncias difíceis haviam despertado algo que ele julgava perdido: a capacidade de se importar genuinamente com outras pessoas. No sábado à noite, dirigiu até o endereço em Pinheiros que Helena havia fornecido. Era um apartamento confortável em um prédio moderno, sem o luxo ostensivo ao qual estava habituado, mas acolhedor e cheio de personalidade. Ao tocar a campainha, sentiu um nervosismo incomum, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação crucial para investidores. Miguel abriu a porta, vestindo uma camiseta com a estampa de uma equação matemática complexa e um avental por cima. Oi, Ricardo. Seja bem-vindo à Casa Oliveira. O adolescente tinha um sorriso genuíno, sem a desconfiança das primeiras interações. Estou terminando a sobremesa. Minha mãe está na sala. Ricardo entrou, notando imediatamente como o ambiente refletia a nova vida que eles construíam juntos. Havia livros de engenharia nas estantes, ao lado de romances que imaginou serem de Helena. Uma parede da sala
Exibia orgulhosamente os certificados e medalhas de Miguel, junto com algumas fotos deles dois, recentes, percebeu, tiradas nos últimos meses. Helena apareceu vinda da cozinha, tão diferente da executiva formal que ele conhecia no escritório. Vestia jeans e uma blusa simples, cabelos soltos caindo sobre os ombros, um sorriso relaxado no rosto. "Bem-vindo à nossa casa", ela disse, recebendo o buquê de flores e a garrafa de vinho que ele insistira em trazer, apesar da orientação contrária. "Miguel está em modo chefe Masterchef hoje. Espero que goste de comida italiana." "Adoro", respondeu Ricardo, sentindo-se estranhamente em casa naquele apartamento que visitava pela primeira vez. O jantar foi surpreendentemente descontraído. Miguel havia preparado um nhoque caseiro com molho pomodoro que estava delicioso. Durante a refeição, o adolescente dominava a conversa, alternando entre explicações técnicas sobre seu projeto de prótese robótica e histórias engraçadas sobre sua adaptação à escola regular. "Sabe o que é mais estranho sobre não estar mais no internato?", comentou Miguel enquanto saboreavam a sobremesa. "Um tiramisu que ele fizera seguindo a receita encontrada na internet. É poder dizer minha mãe, em vez de minha tia, quando falo da Helena. Parece tão normal, mas ainda é novidade para mim." Helena estendeu a mão sobre a mesa para tocar carinhosamente o braço do filho. "Para mim também, querido. Ainda me pego olhando ao redor antes de te abraçar em público, como se estivesse fazendo algo proibido." Ricardo observava a interação entre eles com uma emoção que não conseguia nomear completamente, uma mistura de felicidade por vê-los finalmente vivendo abertamente como família e uma nostalgia melancólica pelo que poderia ter sido sua própria vida. Após o jantar, Miguel insistiu em mostrar seu laboratório improvisado no quarto, uma mesa repleta de componentes eletrônicos, ferramentas de precisão e, no centro, o protótipo de braço robótico em que trabalhava. "É um design especial para crianças", explicou com entusiasmo, enquanto demonstrava como o braço respondia a comandos de um aplicativo que ele mesmo programara. "As próteses convencionais são caras e precisam ser substituídas constantemente enquanto a criança cresce. Este modelo tem componentes modulares que podem ser ajustados e ampliados, reduzindo o custo em até 70%. Ricardo estava genuinamente impressionado, não apenas pela engenhosidade técnica, mas pela visão humanitária por trás do projeto. "Isso poderia mudar a vida de milhares de crianças", comentou. "Já pensou em patenteá-lo?" Miguel olhou para ele com surpresa. "Patentear? Não, quero que seja código aberto, para que qualquer pessoa com acesso a uma impressora 3D possa reproduzi-lo. A ideia é democratizar o acesso, não limitá-lo." Havia algo tão puro na resposta do adolescente que Ricardo sentiu-se momentaneamente envergonhado por seu instinto capitalista. Ao mesmo tempo, uma ideia começou a se formar em sua mente. Mais tarde, quando Miguel se retirou para conversar com amigos online, Ricardo e Helena sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando o resto do vinho e observando as luzes da cidade. "Seu filho é extraordinário, Helena. Não apenas inteligente, mas com uma integridade que é rara em qualquer idade." Helena sorriu com aquele orgulho maternal que agora podia exibir livremente. "Ele cresceu entendendo o valor das coisas. Talvez por nunca termos tido muito em termos materiais, ele desenvolveu essa consciência social." "Tenho uma proposta", Ricardo disse após um momento de contemplação. "A Almeida Incorporações tem uma fundação que investe em projetos sociais. Gostaria de criar uma bolsa de pesquisa para Miguel desenvolver seu projeto de prótese robótica, com mentoria de engenheiros da nossa divisão de tecnologia." Helena o olhou com surpresa. Isso seria incrível para ele, mas não quero que pense que é por isso que o convidamos hoje. Não estamos buscando favores. Ricardo riu suavemente. "Conheço você há 10 anos, Helena. Sei exatamente o quão orgulhosa e independente você é. Não estou oferecendo isso como favor, mas como investimento. O projeto de Miguel tem potencial real para impacto social significativo. E, francamente, seria bom para a imagem da empresa estar associada a uma iniciativa tão nobre." Helena o estudou por um momento, como se visse algo novo em seu antigo chefe. "Você mudou, Ricardo. Para melhor,
Espero, definitivamente para melhor. Ficaram em silêncio por algum tempo, apreciando a noite e a companhia um do outro. Havia uma nova dimensão na relação deles, não mais apenas profissional nem exatamente amizade convencional, mas algo único forjado através da honestidade duramente conquistada. Sabe o que Miguel me perguntou outro dia? Helena comentou suavemente, quebrando o silêncio. Ele quis saber se você era solitário. Ricardo ergueu as sobrancelhas surpreso. E o que você respondeu? A verdade. Que achava que sim, mas que nunca tínhamos realmente conversado sobre isso. Ricardo contemplou a cidade iluminada abaixo, sentindo uma vulnerabilidade incomum. Seu filho é perceptivo. Acho que me acostumei tanto à solidão que parei de reconhecê-la como algo incomum. Depois que Cláudia partiu, mergulhei no trabalho e me convenci de que era suficiente. E é? A pergunta pairou no ar, simples e profunda ao mesmo tempo. Não, ele finalmente admitiu. Não é. Estar aqui esta noite vendo vocês dois juntos me fez perceber tudo o que sacrifiquei em nome do sucesso profissional. Não apenas relacionamentos potenciais, mas a simples alegria de compartilhar momentos como este. Helena o observava atentamente, com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Nunca é tarde para recomeçar. Ricardo. Havia algo no modo como ela disse seu nome, sem o título formal, sem a distância profissional, que tocou algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Almeida sentiu o coração acelerar por um motivo que nada tinha a ver com negócios ou estresse. Quando ele se despediu naquela noite, algo havia mudado sutilmente entre eles. Não era algo que pudessem nomear ou definir ainda, mas estava lá. Uma possibilidade. Um vislumbre de um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível até então. No caminho para casa, Ricardo refletiu sobre como uma mentira, a omissão de Helena sobre Miguel, havia paradoxalmente aberto caminho para uma honestidade maior do que jamais experimentara. A secretária perfeita que conhecia por uma década estava finalmente revelando-se como a mulher extraordinária que era, com todas suas complexidades, forças e vulnerabilidades. E talvez, apenas talvez, ele também estivesse finalmente pronto para ser mais do que apenas o CEO implacável da Almeida Incorporações. Talvez estivesse pronto para ser simplesmente Ricardo, um homem redescobrindo o que realmente significava estar vivo. 1 ano havia se passado desde que o segredo de Helena fora revelado. O outono chegara a Campinas, cobrindo o Parque Ibirapuera com um tapete dourado de folhas caídas. Ricardo caminhava lentamente pelos caminhos sinuosos do parque, observando famílias que aproveitavam o domingo ensolarado. Ao seu lado, Helena mantinha um passo relaxado, tão diferente da pressa profissional que caracterizava seus primeiros 10 anos de convivência. Miguel está nervoso com a apresentação de amanhã? Perguntou Ricardo, enquanto se dirigiam ao lago onde haviam combinado de encontrar o jovem após sua sessão de estudo com colegas na biblioteca do parque. Helena sorriu, aquele sorriso maternal que agora exibia livremente. Ansioso seria uma descrição mais precisa. Passou a semana inteira revisando a apresentação, ajustando cada detalhe do protótipo. Acho que não dormiu mais que 5 horas por noite. Lembra alguém que conheço, Ricardo comentou com um sorriso cúmplice. No último ano, o projeto Mãos do Futuro, iniciativa que nascera do protótipo de Miguel, havia se transformado em um programa oficial da Fundação Almeida. Mais de 50 crianças em todo o Brasil já haviam recebido próteses desenvolvidas pela equipe liderada pelo jovem prodígio, agora com 17 anos. A apresentação de amanhã seria para investidores internacionais interessados em expandir o programa para outros países da América Latina. Ainda não acredito que em poucos meses ele estará na faculdade. Helena comentou com aquela mistura de orgulho e melancolia, típica de mães cujos filhos estão prestes a alçar voo. O ITA sempre foi seu sonho, mas a ideia dele morando em São José dos Campos me deixa com o coração apertado. Ricardo tomou suavemente a mão dela, um gesto que havia se tornado natural nos últimos meses, desde que seu relacionamento evoluíra para algo além da amizade. São apenas 80 quilômetros de distância, e tenho certeza que ele virá para casa todos os finais de semana
para verificar se não estou ocupando seu lugar no apartamento. Helena riu, apertando a mão dele em retorno. Você sabe que ele adora você. Na verdade, às vezes acho que ele prefere discutir certos assuntos com você do que comigo. Era verdade. Ao longo do último ano, Ricardo havia se tornado uma presença constante na vida de Miguel, primeiro como mentor do projeto de próteses, depois como amigo e gradualmente como uma figura paterna que o adolescente nunca tivera. Era uma relação que surpreendera a todos, inclusive a eles mesmos. Ao longe, avistaram Miguel aproximando-se com seu andar energético característico. Aos 17 anos, estava mais alto que Ricardo, com o físico esguio de quem cresceu rápido demais. Carregava a mochila cheia de livros e o inseparável notebook onde desenvolvia seus programas. Vocês não vão acreditar, exclamou antes mesmo de chegar perto o suficiente para um cumprimento apropriado. O Dr. Takashi Yamamoto confirmou presença na apresentação amanhã. Ele é praticamente uma lenda em biomecânica robótica. Helena sorriu para o filho, reconhecendo o brilho de excitação em seus olhos. Isso é maravilhoso, Miguel. Mas você parece que precisa de um café urgentemente. Quando foi a última vez que dormiu direito? Dormir é superestimado, mãe, respondeu o jovem com aquele tom tipicamente adolescente. Ricardo, você poderia revisar minha apresentação mais uma vez? Fiz algumas alterações na parte sobre implementação em larga escala. Claro, mas primeiro vamos alimentar você adequadamente, Ricardo respondeu, colocando o braço sobre os ombros do rapaz. Sua mãe tem razão, você parece exausto. Os três caminharam até um café próximo, uma pequena família não convencional formada pelos caminhos inesperados da vida. Enquanto Miguel devorava um sanduíche e explicava animadamente os últimos ajustes no projeto, Ricardo observava a Helena. Um ano antes, ela nunca teria imaginado que poderia ter isso. Uma carreira de sucesso, seu filho ao seu lado e um relacionamento baseado em respeito e compreensão mútuos. Então, Miguel comentou entre goles de suco, vocês já decidiram sobre o apartamento? Helena e Ricardo trocaram olhares. Nas últimas semanas, haviam discutido a possibilidade de morar juntos. Um passo significativo para ambos. Ainda estamos avaliando. Opções, respondeu Helena cautelosamente. Tradução. Mamãe está preocupada que seja muito cedo e Ricardo está impacientemente esperando que ela se decida. Miguel comentou com a franqueza brutal dos adolescentes. Miguel! Helena repreendeu suavemente, embora um sorriso brincasse em seus lábios. O quê? Estou mentindo? O jovem ergueu as sobrancelhas desafiadoramente. Olha, sei que tecnicamente sou menor de idade por mais alguns meses, mas não precisam ficar andando em ovos ao meu redor. Estou perfeitamente confortável com vocês dois juntos. Na verdade, ele hesitou brevemente, acho que vocês são bons um para o outro. Ricardo sentiu uma onda de afeição pelo rapaz. Em muitos aspectos, Miguel fora o catalisador para a transformação mais significativa de sua vida adulta. Através dele, Ricardo redescobrira partes de si mesmo que julgava perdidas para sempre após a tragédia pessoal que o marcara. Sua opinião significa muito para nós, Miguel, disse Ricardo sinceramente. E, para registrar, não estou impacientemente esperando que sua mãe se decida. Estou respeitando o tempo dela, que coincidentemente é geológico, murmurou Miguel com um meio sorriso. Helena revirou os olhos, mas sua expressão era de pura felicidade. Após o café, caminharam novamente pelo parque, discutindo detalhes da apresentação do dia seguinte. Quando Miguel correu à frente para cumprimentar alguns amigos da escola que avistara, Ricardo e Helena ficaram para trás, caminhando lentamente de mãos dadas. Ele está certo, sabia, Helena comentou suavemente. Estou demorando para tomar uma decisão óbvia. Ricardo apertou gentilmente sua mão. Cada um tem seu ritmo, Helena. Depois de manter um segredo por 10 anos para proteger seu filho, é compreensível que você seja cautelosa com grandes mudanças. Ela parou de caminhar, virando-se para encará-lo diretamente. Não é cautela, Ricardo, é medo. Medo de ser feliz demais, de finalmente ter tudo que sempre sonhei, e então perder tudo de alguma forma. A vulnerabilidade em sua confissão tocou Ricardo profundamente. Esta era a verdadeira Helena,
Não a secretária perfeita e imperturbável, mas uma mulher que carregava cicatrizes de batalhas invisíveis e, ainda assim, mantinha a coragem de arriscar-se novamente. Entendo esse medo, respondeu ele, tocando suavemente o rosto dela. Por anos depois de perder Cláudia, construí muralhas ao meu redor, convencido de que sucesso profissional era o único objetivo seguro. Você e Miguel derrubaram essas muralhas, mostraram que há mais na vida do que planilhas e contratos. E se não der certo? E se descobrirmos que funcionamos melhor como chefe e funcionária ou apenas como amigos? Ricardo sorriu, reconhecendo nas dúvidas dela seus próprios receios. Não sabemos o futuro, Helena. O que sei é que, pela primeira vez em muitos anos, não estou apenas existindo. Estou vivendo. E isso é graças a você e a Miguel. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que ainda o surpreendia com sua beleza desarmante. Quem diria que o temido CEO Ricardo Almeida se tornaria um homem tão sábio e paciente? Tive bons professores, respondeu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Na manhã seguinte, o auditório da Fundação Almeida estava lotado para a apresentação do projeto Mãos do Futuro. Na primeira fileira, Helena observava com orgulho enquanto Miguel, vestindo um terno que o fazia parecer mais velho que seus 17 anos, apresentava com confiança os resultados do programa e os planos de expansão. Ao lado dela, Ricardo ocasionalmente fazia anotações, mas principalmente observava o jovem com inequívoco orgulho paternal. Quando Miguel demonstrou o funcionamento da prótese mais recente, auxiliado por uma menina de 8 anos, que agora podia segurar um lápis pela primeira vez, houve uma onda de aplausos emocionados. Ele é incrível, sussurrou Ricardo para Helena. Tem sua determinação e inteligência. E seu senso de estratégia, ela respondeu com um sorriso. Aquela parte sobre retorno social do investimento tem sua assinatura por toda parte. Ao final da apresentação, enquanto os investidores cercavam Miguel com perguntas e congratulações, Ricardo puxou Helena para um canto tranquilo do saguão. Tomei uma decisão, anunciou ele com um brilho determinado nos olhos. Vou reduzir meu papel executivo na empresa. Helena o fitou com surpresa. Como assim? Você ama a Almeida Incorporações. Construiu tudo do zero. Exatamente. Construí uma empresa sólida, com uma equipe competente. Agora quero construir algo diferente. Uma vida que não seja definida apenas por conquistas profissionais. E o que você faria? Perguntou ela, intrigada pela mudança inesperada. Dedicaria mais tempo à fundação, expandindo programas como o de Miguel. Talvez lecionar na universidade, compartilhar experiências com jovens empreendedores. Ele fez uma pausa, segurando as mãos dela. E, principalmente, quero tempo para nós. Para construirmos algo juntos, sem a dinâmica de poder de uma relação profissional complicando as coisas. Helena o estudou por um longo momento, vendo a sinceridade em seus olhos. Você está falando sério, completamente. Na verdade, já conversei com o conselho sobre a transição. Carlos assumiria como CEO operacional, enquanto eu manteria a presidência do conselho com funções mais estratégicas. E isso te faria feliz? Depois de tanto tempo definindo-se pelo trabalho? Ricardo sorriu, aquele sorriso genuíno que raramente exibia no ambiente corporativo. O que me faz feliz mudou, Helena. Você e Miguel me ensinaram isso. Naquele momento, Miguel aproximou-se, irradiando entusiasmo após o sucesso de sua apresentação. O Dr. Yamamoto convidou-me para um estágio no laboratório dele em Tóquio nas férias de verão. Vocês conseguem acreditar? Helena abraçou o filho com força, os olhos brilhando de orgulho. Conseguimos acreditar, sim. Você merece todas as oportunidades do mundo, meu amor. Ricardo observou os dois abraçados, sentindo uma certeza que há muito não experimentava. Este era seu lugar agora. Não apenas no topo de uma torre corporativa, mas ao lado dessa mulher extraordinária e desse jovem brilhante que, por um capricho do destino, haviam se tornado sua família. Semanas depois, Helena finalmente tomou sua decisão sobre o apartamento. Numa noite de domingo, enquanto jantavam no apartamento dela, ela simplesmente disse sim. Ricardo ergueu os olhos de seu prato, momentaneamente confuso. Sim, para morarmos juntos, ela esclareceu com um sorriso. Acho que está na hora de pararmos de fingir que não é o que todos queremos.
Miguel, que observava a cena com interesse mal disfarçado, ergueu seu copo de refrigerante. Finalmente, um brinde à decisão mais óbvia da história. Os três riram, compartilhando um momento de pura alegria doméstica. Mais tarde naquela noite, enquanto Miguel dormia e eles conversavam na varanda sob o céu estrelado de Campinas, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. "Sabe o que é irônico?" comentou, acariciando suavemente os cabelos de Helena, que repousava a cabeça em seu ombro. "Passei anos procurando a secretária perfeita, alguém sem complicações familiares, que pudesse se dedicar totalmente ao trabalho. E quando finalmente encontrei você, acabei descobrindo que as complicações que você escondia eram exatamente o que dava sentido à sua vida. E, eventualmente, a minha também." Helena sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "A vida tem um senso de humor peculiar. Eu vivia com medo de que meu segredo fosse descoberto, e quando finalmente foi, tornou-se minha libertação." "Miguel vai para a faculdade em alguns meses", Ricardo comentou pensativo. "Como você se sente sobre isso?" "Aterrorizada e orgulhosa em partes iguais", ela respondeu honestamente. "Mas, diferente de antes, sei que não estarei sozinha quando ele partir. E ele sabe que tem um lar para voltar, um lar de verdade com sua mãe e..." Ela hesitou brevemente. "E?" Ricardo incentivou suavemente. "E um homem que se importa com ele como um pai se importaria", ela completou, olhando nos olhos de Ricardo. Ele sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras. Em algum momento ao longo do caminho, havia se tornado mais que um mentor para Miguel. Havia se tornado família. "Nunca imaginei que seria parte de uma família novamente", confessou Ricardo. "Depois de Cláudia, acreditei que essa parte da minha vida estava encerrada para sempre." "E eu nunca imaginei que poderia ter uma família completa para Miguel", Helena respondeu. "Sempre fomos apenas nós dois contra o mundo. Agora somos três", Ricardo disse simplesmente. Naquela noite, enquanto observava Helena adormecida ao seu lado, Ricardo pensou na extraordinária jornada que os trouxera até ali. Uma auditoria rotineira, que revelara transferências financeiras suspeitas. Uma investigação pessoal, que descobrira um segredo guardado por uma década. Um adolescente brilhante, que sonhava em criar tecnologia para ajudar outros. E uma mulher corajosa que sacrificara tanto por amor a seu filho. O império empresarial que construíra ainda estava lá, sólido, lucrativo, respeitado. Mas agora entendia que seu verdadeiro legado seria outro. Seria nas vidas que tocara, nas políticas corporativas mais humanas que implementara, no projeto que ajudara Miguel a desenvolver e, principalmente, no amor que redescobrira quando menos esperava. Milionário que um dia fora obcecado apenas por resultados financeiros, havia encontrado a verdadeira riqueza nos laços humanos que antes considerava complicações a serem evitadas. E sua antiga secretária, que vivera uma década dividida entre dois mundos, finalmente encontrara um lugar onde podia ser integralmente quem era: profissional talentosa, mãe dedicada e mulher apaixonada. Juntos, haviam transformado um segredo doloroso em um novo começo cheio de possibilidades. E essa, percebeu Ricardo, era a maior conquista de sua vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Helena e Miguel tenha tocado seus corações. Para mais narrativas emocionantes como esta, criamos uma playlist especial com histórias de superação e recomeços que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta jornada de sacrifícios e segundas chances emocionou você, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram as complexidades das relações humanas e os segredos que todos guardamos. Afinal, como aprendemos com Helena e Ricardo, às vezes os maiores tesouros da vida estão escondidos nos lugares mais inesperados. Nos vemos no próximo vídeo.